40 anos trabalhei para realizar esse sonho, uma casinha de praia só minha. Quando finalmente consegui, meu filho me ligou exigindo que eu hospedasse 30 parentes da esposa por um mês inteiro. Eu sorri docemente e disse que sim. Quando eles chegaram, todos ficaram chocados ao descobrir que minha bondade havia se transformado na mais doce das vinganças. Vocês sabem aquele momento em que você finalmente consegue algo que sonhou a vida inteira? Pois é, aos 67 anos, eu finalmente comprei minha casinha de praia. Glória Pereira, solteira, aposentada e pela primeira vez na vida, dona de algo que era só meu. 3 dias depois, meu filho me ligou com uma exigência que mudaria tudo. 40 anos. 40 longos anos trabalhando como funcionária pública, economizando cada centavo, negando para mim mesma pequenos prazeres, tudo por um sonho que parecia impossível: ter uma casa de praia. Não uma mansão, não um palácio, apenas uma casinha simples onde eu pudesse sentar na varanda, tomar meu café da manhã ouvindo o barulho do mar e sentir que finalmente tinha algo que era só meu. Sempre fui solteira por escolha. Nunca encontrei alguém que valesse a pena dividir minha vida. E, sinceramente, depois de ver tantas amigas sofrendo com maridos que não valiam nem o pó dos seus sapatos, me senti sortuda. Mas ser solteira também significava que tudo na minha vida dependia de mim. Cada conta, cada plano, cada sonho, tudo saía do meu bolso e do meu esforço. Criei meu filho Ricardo praticamente sozinha. O pai dele desapareceu quando soube da gravidez. E desde então, foi só eu e ele contra o mundo. Ricardo cresceu vendo minha luta diária, me viu acordar às 5 da manhã para preparar marmitas que vendia antes do trabalho, me viu costurar roupas até altas horas para complementar a renda. Ele sabia o preço de cada coisa na nossa casa. Quando Ricardo se casou com Paula, uma moça de família bem estruturada, pensei que finalmente ele teria a estabilidade que eu sempre quis dar para ele. Paula vinha de uma família grande, cheia de tradições, reuniões e festivais. No início, achei bonito. Depois, percebi que para eles, família significava que alguns pagavam a conta e outros só apareciam para usufruir. A família da Paula tinha uma mania de fazer reuniões grandiosas, aniversários, formaturas, feriados prolongados. Qualquer motivo servia para juntar 30, 40 pessoas. E sempre esperavam que alguém bancasse tudo: comida, bebida, hospedagem. Como Ricardo era o único com emprego fixo entre os genros, adivinhem quem sempre acabava pagando a maior parte. Durante anos, vi meu filho se endividar para sustentar essa tradição familiar que não era nem dele. Paula chorava dizendo que não podiam decepcionar a família, que era importante manter todos unidos. Ricardo, coitado, ficava no meio, tentando agradar a esposa e, ao mesmo tempo, não quebrar o orçamento. Eu, como mãe, várias vezes acabei ajudando. Emprestava dinheiro, oferecia minha casa pequena para receber alguns parentes, cozinhava pratos para levar nas reuniões. Fazia tudo isso porque via meu filho sofrendo, tentando dar conta de uma responsabilidade que não era dele. Mas nunca deixei de guardar meu dinheiro da casa de praia. Esse era sagrado. Por mais que quisesse ajudar, por mais que visse Ricardo preocupado com as dívidas, aquela reserva eu não tocava. Era meu futuro, minha dignidade, meu refúgio. Aos 67 anos, finalmente consegui juntar o valor necessário. Não era muito, mas dava para uma casinha simples numa cidadezinha do litoral. Fui sozinha ver o imóvel, me apaixonei na primeira visita. 5 quartos, uma sala, cozinha americana e uma varanda que dava para o mar. Perfeita. A negociação foi rápida. Paguei à vista, com o dinheiro suado de 4 décadas de trabalho. Quando assinei a escritura, chorei. Ali estava meu maior sonho se realizando, depois de tanto tempo esperando. Passei 2 semanas organizando a casinha. Comprei móveis simples, mas aconchegantes, cortinas que combinassem com o azul do mar, plantas para deixar tudo mais alegre. Cada detalhe foi pensado por mim, para mim. Ninguém opinando, ninguém criticando, ninguém dizendo que estava gastando dinheiro à toa. Ricardo e Paula vieram conhecer a casa num domingo. Ficaram impressionados, principalmente Paula. Ela ficou caminhando pelos cômodos, olhando tudo com aqueles olhos brilhando de quem estava calculando alguma coisa.
Fez vários elogios, disse que a casa era perfeita para reuniões familiares, que dava para receber muita gente. Eu disse que a casa era para meu descanso, que havia passado a vida inteira cuidando dos outros e agora queria um tempo só meu. Paula concordou com a cabeça, mas percebi pelo olhar dela que não havia entendido nem aceitado. 3 dias depois da visita deles, eu estava organizando o guarda-roupa quando o telefone tocou. Era Ricardo, com aquela voz que eu conhecia desde criança. A voz de quem ia pedir algo que sabia que não deveria pedir. Ele começou contando que a família da Paula estava organizando uma reunião especial para comemorar o aniversário de 70 anos da avó. Disse que seria uma celebração inesquecível, que toda a família estaria reunida pela primeira vez em anos. Até aqui, tudo normal. Então veio o pedido, ou melhor, a exigência disfarçada de pedido. Ele disse que haviam decidido fazer a festa na minha casa de praia. Que seria perfeito, pois todos poderiam ficar hospedados lá mesmo, economizando hotel. Que eu conhecia bem a região e poderia indicar fornecedores para a comida. Quando perguntei quantas pessoas viriam, quase deixei o telefone cair. 30 pessoas. 30. Entre tios, primos, cunhados, sobrinhos e agregados. Todos esperando hospedagem gratuita por um mês inteiro, todas as refeições incluídas, tudo organizado e pago por quem? Por mim, é claro. Ricardo falava como se fosse algo natural, como se eu fosse uma espécie de resort familiar. Disse que Paula estava muito animada, que já havia avisado todo mundo, que seria um mês especial que a família nunca esqueceria. Nem passou pela cabeça dele perguntar se eu topava. Ele simplesmente anunciou que seria assim. Por um momento, senti aquela sensação familiar subindo pelo peito. A sensação de que eu não tinha escolha, de que precisava aceitar para não decepcionar, para não ser vista como egoísta. Durante 67 anos, sempre cedi. Sempre coloquei as necessidades dos outros na frente das minhas. Mas então olhei ao redor da minha casinha. Olhei para as cortinas que eu havia escolhido, para os móveis que comprei pensando no meu conforto, para a varanda onde finalmente poderia tomar meu café em paz. E algo mudou dentro de mim. Respondi para Ricardo que precisava pensar no assunto. Ele ficou surpreso, disse que não havia o que pensar, que família era família. Insistiu que eu desse uma resposta na mesma hora, que Paula estava ansiosa para começar a organizar tudo. Foi então que senti uma calma estranha me envolvendo. Uma calma que não sentia há muito tempo. Disse para ele que daria minha resposta no dia seguinte. Ricardo ficou claramente irritado, mas desligou o telefone. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa, ouvindo o barulho das ondas, tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Não ia simplesmente aceitar ou recusar. Ia fazer algo que ninguém esperava. Algo que mudaria para sempre a forma como minha família me via. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã com uma serenidade que não sentia há anos. Tinha uma decisão tomada. Uma decisão que mudaria tudo, mas que ninguém saberia até o momento certo. Liguei para Ricardo cedo, antes dele sair para o trabalho. Com a voz mais doce que consegui, disse que havia pensado no pedido dele e que ficaria muito feliz em receber toda a família na minha casinha, que seria maravilhoso ter a casa cheia de alegria e vida. A felicidade na voz dele foi imediata. Disse que Paula ficaria nas nuvens, que toda a família estava ansiosa, que seria a reunião mais especial que já tiveram. Perguntou se eu precisava de alguma coisa, se queria ajuda com os preparativos. Respondi que não precisava de nada, que eu mesma daria conta de tudo. Que ele não se preocupasse com nenhum detalhe, que quando chegassem, encontrariam tudo perfeitamente organizado. Ricardo ficou emocionado. Disse que eu era a melhor sogra que Paula poderia ter. Depois de desligar, fiquei alguns minutos pensando na ironia daquela conversa. Ele realmente acreditava que eu faria tudo de graça, como sempre fiz. Que seria a mesma Glória submissa de sempre, correndo atrás de 30 pessoas, cozinhando, limpando, servindo, sem receber nenhum obrigado sincero. Mas dessa vez seria diferente. Muito diferente. Comecei meus preparativos naquele mesmo dia. A primeira coisa que fiz foi pesquisar na internet os preços das pousadas da região. Fiquei impressionada com os valores. Uma diária simples custava entre 150 a 200 reais por pessoa. Quartos com vista para o mar chegavam a 300 reais.
Peguei papel e caneta e comecei a fazer cálculos. 30 pessoas por um mês. Se eu cobrasse uma média de R$ 200 por pessoa por dia, daria R$ 6.000 por dia. Em 30 dias, R$ 180.000 só de hospedagem. Isso sem contar as refeições. Café da manhã nas pousadas custava entre R$ 25 a R$ 40 por pessoa. Almoço e jantar ficavam entre R$ 50 a R$ 80 cada. Se eu calculasse 3 refeições diárias para 30 pessoas durante um mês, daria mais de R$ 100.000 só de alimentação. Sentada ali, olhando aqueles números, tive uma revelação dolorosa. Durante toda a minha vida, eu havia prestado serviços que valiam fortunas e nunca cobrei um centavo. Quantas reuniões familiares? Quantos finais de semana cozinhando para 10, 15 pessoas? Quantas vezes limpei, organizei, hospedei sem receber nem gratidão? Naquele momento, decidi que essa seria a primeira e última vez que alguém me usaria como mão de obra gratuita. Se eles queriam minha casa e meus serviços, pagariam o preço justo por tudo. Fui até uma gráfica na cidade e encomendei placas profissionais. Uma grande para essa entrada, pousada vista do mar, hospedagem e alimentação. Outras menores com tabela de preços para os quartos e áreas comuns. Pedi urgência, pagando extra para ficarem prontas em 2 dias. Na prefeitura, me informei sobre os procedimentos básicos para funcionamento de pousada. O funcionário foi muito prestativo. Explicou que, para eventos temporários, eu precisava apenas de um alvará provisório e cumprir normas básicas de segurança. Saí de lá com uma pasta de documentos, me sentindo uma verdadeira empresária. Aos 67 anos, estava montando meu primeiro negócio. E melhor ainda, já tinha 30 clientes garantidos por um mês inteiro. Comprei material de escritório completo. Caderno de registro, blocos de recibos, calculadora, fichas individuais para cada hóspede. Procurei modelos de contratos de hospedagem na internet e adaptei para minha realidade, deixando tudo muito claro. Diárias, refeições opcionais, política de danos. Enquanto organizava essa papelada toda, não conseguia parar de sorrir imaginando a cena. Ricardo e Paula chegando com toda aquela parentada, esperando encontrar a glória de sempre. E se deparando com uma empresária profissional cobrando pelos serviços. Quando as placas ficaram prontas, contratei um rapaz para instalar. A placa principal na entrada ficou linda. Pousada vista do mar. Quando vi aquelas palavras, senti um orgulho imenso. Era meu estabelecimento, minha empresa, meu nome na placa. Espalhei as tabelas de preços pelos cômodos. Na sala, a lista completa de serviços. Nos quartos, os valores das diárias bem visíveis. Na cozinha, o cardápio com preços. Tudo muito transparente, como qualquer pousada séria. Defini os valores. Diária por pessoa em quarto compartilhado, R$ 150. Afinal, com apenas 5 quartos para 30 pessoas, todo mundo teria que dividir espaço. Café da manhã, R$ 30 por pessoa. Almoço, R$ 60. Jantar, R$ 80. Taxa de limpeza, R$ 20 por pessoa por dia. Uso da área de lazer, R$ 10 diários. Criei um regulamento interno completo. Horários de silêncio, normas de uso das áreas comuns, política de danos, regras para visitantes. Coloquei tudo em molduras e espalhei pela casa. Quem entrasse ali saberia imediatamente que era um estabelecimento comercial. Comprei uniformes para mim, blusas polo azuis com bordado gerência. Mandei fazer um carimbo oficial, Glória Pereira, proprietária e gerente geral. Cada detalhe pensado para passar máxima seriedade. Nos dias seguintes, Ricardo ligava quase todo dia perguntando se eu precisava de alguma coisa. Se queria que trouxessem algo da cidade, se precisava de ajuda com compras. Eu sempre respondia docemente que estava tudo sob controle, que eles não se preocupassem com nada. Uma semana antes da chegada, fiz as compras finais. Comida para os primeiros dias, produtos de limpeza, amenities para os quartos como qualquer pousada profissional. Deixei tudo impecável, cada detalhe no lugar. Preparei 30 contratos individuais com os nomes que Ricardo havia me passado. Cada contrato especificando valores, condições, regras da casa. Estava tudo pronto para o grande dia. Na véspera da chegada, Ricardo ligou mais uma vez para confirmar o horário. Perguntou se eu estava nervosa com tanta gente chegando de uma vez.
Respondi que estava tranquila, que havia me preparado muito bem para recebê-los. Que quando chegassem, teriam uma surpresa que jamais esqueceriam. Ricardo riu, pensando que eu estava falando de algum prato especial ou decoração. Naquela noite, fui dormir com uma paz que não sentia há décadas. Pela primeira vez na vida, não seria eu quem se sacrificaria pelos outros. Seria eu quem definiria as regras do jogo. Na manhã do grande dia, acordei às 5, tomei banho, vesti meu uniforme oficial e dei uma última olhada na casa. Tudo perfeitamente organizado como uma pousada profissional. As placas reluzindo, as tabelas de preços bem visíveis, os contratos organizados na mesa da recepção improvisada. Às 10 da manhã em ponto, ouvi o barulho inconfundível de vários carros chegando. Buzinas, portarias batendo, vozes animadas gritando de um carro para outro. O som que sempre me dava um aperto no peito porque significava trabalho dobrado, despesas triplicadas e eu correndo atrás de todo mundo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, o som me deu uma sensação de poder que nunca havia experimentado. Respirei fundo, ajeitei minha blusa polo azul com bordado gerência, peguei minha prancheta com os contratos e caminhei até a porta com a postura de quem estava prestes a receber clientes pagantes. O show estava prestes a começar. Abri a porta com um sorriso profissional e disse alto, para que todos ouvissem: "Bem-vindos à pousada Vista do Mar. Sejam muito bem-vindos." O primeiro a descer do carro foi Ricardo, com aquele sorriso de filho orgulhoso da mãe. Veio correndo me abraçar, como sempre fazia. Mas eu dei um passo para trás e estendi a mão para um cumprimento formal, dizendo: "Senhor Ricardo, imagino que seja o responsável pela reserva do grupo familiar. Muito prazer." A cara de confusão dele foi impagável. Olhou para mim, depois para a placa enorme na entrada da casa: Pousada Vista do Mar, hospedagem e alimentação, depois para mim novamente. Balbuciou algo como: "Mãe, que placa é essa?" Mas eu já estava caminhando em direção aos outros carros. Paula desceu do segundo carro com a avó de 70 anos, a tal aniversariante da reunião. 2 tias, 3 primos e um monte de gente que eu nem conhecia direito, todos olhando ao redor com aquela expressão de quem não estava entendendo nada. "Pessoal, por favor, formem uma fila aqui na entrada para o check-in", anunciei com voz de recepcionista experiente. "Vamos organizar a chegada de todos os hóspedes de forma ordenada." Foi quando Paula percebeu as placas com preços espalhadas pela varanda. Ela se aproximou de uma delas, leu em voz alta: "Diária por pessoa em quarto compartilhado, R$ 150. Café da manhã, R$ 30 por pessoa." A voz dela foi diminuindo até virar um sussurro de incredulidade. "Glória", ela me chamou com aquela voz de quem estava tentando manter a compostura na frente dos parentes. "Que brincadeira é essa?" Respondi com a maior naturalidade do mundo. "Não é brincadeira, querida Paula. Como vocês podem ver, transformei minha casa numa pousada profissional. Sempre tive talento para a hospitalidade e decidi que era hora de monetizar esse dom." O silêncio que se fez foi constrangedor. 30 pessoas paradas na frente da casa, bagagens na mão, olhando umas para as outras sem saber o que fazer. Ricardo se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Mãe, para com isso. O pessoal vai ouvir." Mas eu não pretendia parar com nada. Bati palmas para chamar a atenção de todos e anunciei: "Pessoal, sei que deve ser uma surpresa para vocês, mas decidi profissionalizar meu atendimento. Todos os hóspedes precisam fazer check-in, assinar contrato e acertar a forma de pagamento antes de se instalarem nos quartos." A explosão foi imediata. Vozes se ergueram por todos os lados. "Que história é essa? Ela enlouqueceu? Cobrar da própria família? Isso é uma humilhação." O tumulto foi tanto que tive que bater palmas novamente para conseguir falar. "Por favor, mantenham a calma. Sei que podem estar surpresos, mas garanto que o serviço oferecido aqui é de primeira qualidade e os preços são compatíveis com o mercado da região." Peguei minha prancheta e mostrei uma pesquisa impressa. "Como podem ver, fiz um levantamento de preços das pousadas vizinhas. Nossos valores estão dentro da média, alguns até abaixo." A avó de 70 anos, a tal aniversariante, se aproximou apoiada numa bengala. Era uma senhora pequenina, mas com olhos muito espertos.
Ela olhou para a tabela de preços, fez alguns cálculos mentais e disse alto, para que todos ouvissem: Filha, se cada um de nós pagar essas diárias por um mês, vai dar mais de 100 mil reais só de hospedagem. Exatamente, dona Leonor, respondi, lembrando do nome dela que Ricardo havia me passado. A senhora fez o cálculo correto. São 135 mil reais de hospedagem para o grupo todo durante um mês. Isso sem incluir as refeições, que são opcionais. O barulho que se seguiu foi ensurdecedor. Pessoas gritando ao mesmo tempo, questionando se eu havia enlouquecido, dizendo que nunca haviam visto tamanha falta de senso. Paula estava vermelha de raiva. Ricardo parecia que queria se esconder debaixo da terra. Mas foi então que o primo mais velho de Paula, um homem de uns 50 anos chamado Marcos, se aproximou e disse algo que mudou completamente o rumo da conversa. Espera aí, pessoal. Vamos parar para pensar. Vocês já pararam para calcular quanto a Glória gastaria para sustentar 30 pessoas por um mês? Todos se viraram para ele, e ele continuou. Só de comida seria no mínimo uns 15 mil reais. Conta de luz, água, gás, produtos de limpeza, seria mais uns 5 mil. Isso sem contar o trabalho dela de cozinhar, limpar, lavar roupa de todo mundo. Se fôssemos contratar alguém para fazer esse serviço, pagaríamos muito mais que isso. O silêncio foi total. Dona Leonor, a aniversariante, bateu a bengala no chão e disse: O moço está certo. A vida inteira a Glória nos serviu de graça, e nós achávamos que era obrigação dela. Agora ela está cobrando o preço justo pelo trabalho. Paula tentou argumentar. Mas, dona Leonor, a senhora não acha estranho cobrar da própria família? Isso nunca aconteceu em nenhuma reunião nossa. Foi quando eu decidi falar a verdade que estava engasgada há anos. Sabe por que nunca aconteceu, Paula? Porque sempre teve alguém pagando a conta calado. Sempre teve alguém se sacrificando em silêncio para que vocês pudessem se divertir de graça. Dessa vez, quem quer se divertir, paga pela própria diversão. Ricardo tentou me puxar para um canto, mas eu não saí do lugar. Continuei. Durante 40 anos trabalhei como funcionária pública. Durante 40 anos economizei centavo por centavo para comprar esta casa. Não vou transformá-la numa fonte de prejuízo para sustentar a festa dos outros. Marcos bateu palma e disse: Palmas para a Glória. Finalmente alguém nesta família teve coragem de falar a verdade. Ele se virou para os outros. Pessoal, vamos ser honestos. Quantos de vocês já ofereceram para dividir os custos das reuniões familiares? Quantos já se ofereceram para cozinhar, limpar, organizar? O constrangimento foi geral. As pessoas começaram a olhar para o chão, porque todos sabiam que ele estava certo. Sempre deixavam os custos para Ricardo e para mim, e apareciam apenas para aproveitar. Dona Leonor bateu a bengala novamente. Eu vou ficar. Vou pagar minha diária certinho e ainda vou dar gorjeta pela qualidade do serviço. Ela olhou para os netos. Quem quiser ficar comigo na minha festa, paga. Quem não quiser pagar, pode ir embora. Simples assim. A declaração da matriarca da família foi decisiva. Se ela, a aniversariante, estava aprovando, ninguém mais podia reclamar sem parecer desrespeitoso. Aos poucos, as pessoas começaram a se aproximar da minha mesa improvisada de recepção. Está bem, dona Glória, disse uma das tias. A senhora aceita cartão de crédito? Quando respondi que sim, ela suspirou aliviada. Então, podemos parcelar? Em meia hora, estava fazendo o check-in de todos os 30 hóspedes. Alguns resmungando, outros conformados, alguns até elogiando a iniciativa. Cada um assinando seu contrato individual, passando o cartão para dar entrada de 30%, recebendo as chaves numeradas dos quartos. Ricardo me puxou para um canto durante o processo e sussurrou: Mãe, eu não acredito que você fez isso. Você transformou uma reunião de família num negócio. Olhei bem nos olhos dele e respondi: Não, meu filho. Eu transformei décadas de trabalho gratuito num negócio lucrativo. Aprendi que meu tempo, meu esforço e minha casa têm valor. E esse valor não é zero. Paula se aproximou quando terminou de passar o cartão e disse com ironia: Espero que o serviço seja realmente de primeira qualidade, já que estamos pagando por ele. Sorri e respondi: Garanto que será o melhor serviço que vocês já tiveram na vida. Porque dessa vez, quem está prestando o serviço está sendo devidamente remunerada por ele.
Quando todos estavam instalados nos quartos, percebi que algo interessante havia acontecido. As pessoas estavam tratando minha casa com muito mais respeito. Ninguém jogou roupa no chão, ninguém deixou comida espalhada, ninguém fez bagunça. Quando se paga pelo serviço, automaticamente se valoriza mais. No final da tarde, Marcos me procurou na cozinha onde eu estava preparando o jantar. Ele disse: Glória, posso te fazer uma pergunta? Como você teve coragem de fazer isso? Parei de mexer o molho e olhei para ele. Sabe, Marcos, eu sempre tive coragem. O que eu não tinha era permissão. Permissão para me valorizar, para cobrar pelo meu trabalho, para dizer não quando algo não me convinha. Hoje eu dei essa permissão para mim mesma. Ele ficou pensativo e depois disse: Acho que você deu uma lição em todos nós. Fez a gente perceber que sempre tratamos seu trabalho como se não tivesse valor. Naquela noite, servi o jantar no sistema de buffet self-service que havia preparado. Cada pessoa pegava seu prato, se servia e depois vinha acertar comigo na cozinha. R$ 80 por pessoa, como estava na tabela de preços. O jantar estava delicioso. Peixe grelhado, arroz de camarão, salada tropical, farofa especial. Várias pessoas vieram me elogiar, dizendo que estava tudo maravilhoso. E pela primeira vez na vida, esses elogios vieram acompanhados de pagamento. Quando foi fazer o pagamento do jantar, Dona Leonor me disse: Filha, você devia ter feito isso há muito tempo. Finalmente está cobrando o que vale. Ao final do primeiro dia como proprietária de pousada, fiz as contas. Só naquele dia havia arrecadado quase R$ 15.000 entre check-ins, jantares e taxas extras. Em um mês, se todos ficassem até o fim, arrecadaria mais de R$ 200.000. Deitada na minha cama naquela noite, olhando para o movimento de dinheiro do primeiro dia, tive uma realização profunda. Não era sobre o dinheiro em si, era sobre reconhecimento. Pela primeira vez na vida, meu trabalho estava sendo formalmente reconhecido e valorizado. Durante 67 anos, eu havia prestado os mesmos serviços de forma gratuita: cozinhar, limpar, organizar, receber pessoas. A única diferença agora era que estava cobrando por isso. E cobrando, havia transformado completamente a forma como as pessoas me tratavam. Não era mais a Glória que se sacrificava em silêncio. Era a Glória empresária, a Glória que sabia seu valor, a Glória que finalmente havia aprendido que generosidade sem limites é apenas uma forma de se desvalorizar. E o mais incrível, todos estavam se adaptando muito bem ao novo sistema. Porque, no fundo, todo mundo sempre soube que eu merecia ser remunerada pelo meu trabalho. Só faltava eu mesma saber disso. No terceiro dia da minha nova vida como empresária, aconteceu algo que me pegou completamente desprevenida. Ricardo apareceu na cozinha às 6 da manhã, ainda de pijama, com uma expressão que eu não via desde que ele era adolescente. Aquela cara de quem havia feito algo muito errado e não sabia como contar. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa séria, ele disse, se sentando na mesa da cozinha. Paula ligou para todos os parentes ontem à noite. Ela está organizando um boicote contra você. Parei de fatiar as frutas para o café da manhã e me virei para ele. Um boicote? Como assim? Ricardo engoliu seco antes de continuar. Ela está dizendo que você humilhou a família, que isso vai virar assunto em toda a cidade. Está convencendo o pessoal a sair antes do fim da semana e a nunca mais participar de reuniões na sua casa. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Não pela possibilidade de perder os hóspedes, mas por perceber até onde Paula estava disposta a ir para me punir por ter exigido respeito. Ela estava transformando minha busca por dignidade numa guerra familiar. E o que você disse para ela? Perguntei, continuando a fatiar as frutas com mais força que o necessário. Eu disse que você tinha todo o direito de fazer o que quisesse na sua própria casa. Mas, mãe, tem mais uma coisa. Ricardo hesitou, claramente desconfortável. Ela ameaçou me proibir de trazer as crianças para te visitar. Disse que não quer os filhos dela numa casa onde a avó cobra dinheiro da família. Aquilo foi a gota d'água. Paula não estava apenas atacando minha decisão de negócios. Estava usando meus netos como moeda de troca, sabendo que era meu ponto mais frágil. Era chantagem emocional pura. Sentei na cadeira ao lado de Ricardo e pela primeira vez em dias senti minha determinação balançar. Filho,
Talvez eu tenha exagerado mesmo. Talvez devesse voltar a fazer as coisas como antes. Mas Ricardo me surpreendeu. Pegou na minha mão e disse com uma firmeza que não esperava dele: "Não, mãe, não volte atrás. Paula está errada, completamente errada, e se ela quer transformar isso numa guerra, então que seja, mas você não pode ceder agora." Naquela manhã, 5 pessoas fizeram check-out antecipado. Saíram sem se despedir, carregando suas bagagens com ar de indignação, como se fossem vítimas de alguma grande injustiça. Alguns nem quiseram o café da manhã que já estava pago. Fiquei na varanda vendo os carros se afastarem e, pela primeira vez, desde que comecei tudo aquilo, senti uma tristeza profunda. Não pelo dinheiro que deixaria de ganhar, mas pela constatação de que algumas pessoas preferiam me punir a reconhecer meu valor. Foi então que Dona Leonor apareceu na varanda, se apoiando na bengala. Ela havia visto toda a movimentação da saída em massa. "Glória, posso te contar uma história?" ela disse, se sentando numa cadeira ao meu lado. "Quando eu tinha a sua idade, meu marido morreu e deixou dívidas enormes. Todos os filhos desapareceram. Ninguém quis me ajudar. Tive que vender tudo e recomeçar a vida lavando roupa para fora." Ela fez uma pausa, olhando para o mar. "Sabe o que aprendi? Que família de verdade é quem fica do seu lado quando você mais precisa, não quem te abandona quando você para de se sacrificar por eles." As palavras de Dona Leonor me deram uma força que eu não sabia que precisava. Ela estava certa. As pessoas que haviam saído não estavam me punindo por cobrar demais. Estavam me punindo por me valorizar. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Marcos apareceu na cozinha com uma proposta que me deixou sem palavras. "Glória, eu conversei com minha esposa ontem. Nós queremos ficar o mês inteiro e pagar uma mensalidade fixa. Mas com uma condição. Queremos ajudar você a profissionalizar isso de verdade." Descobri que Marcos era contador aposentado e tinha experiência com pequenos negócios. Ele se ofereceu para me ajudar a organizar toda a parte fiscal e administrativa da pousada. Em troca, ele e a esposa pagariam uma taxa mensal reduzida e ficariam responsáveis pela gestão financeira. A proposta era tentadora, mas havia um problema. Aceitar significaria assumir definitivamente que minha casa havia se transformado num negócio. Não seria mais um experimento ou uma lição para a família. Seria minha nova realidade profissional. Passei a noite inteira pensando na decisão. Na manhã seguinte, dei minha resposta para Marcos. "Aceito, mas com uma condição. Quero aprender tudo sobre administração de negócios. Não quero ser apenas a cozinheira da minha própria pousada." A partir daquele dia, minha rotina mudou completamente. Marcos me ensinou a usar planilhas no computador, a calcular custos operacionais, a fazer projeções de lucro. Pela primeira vez na vida, eu estava estudando algo relacionado aos meus próprios interesses, não às necessidades dos outros. Descobri que tinha facilidade para números e planejamento. Em poucos dias, já conseguia calcular exatamente quanto custava cada refeição, qual era a minha margem de lucro, como otimizar os gastos. Era empolgante descobrir essa faceta empresarial que eu não sabia que existia. Mas o mais interessante foi perceber como essa mudança afetou minha relação com o trabalho doméstico. Cozinhar deixou de ser uma obrigação invisível para se tornar uma atividade profissional valorizada. Cada prato que servia tinha um valor calculado. Cada elogio que recebia se traduzia em satisfação profissional real. Na segunda semana, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma jornalista da rádio local que havia ouvido falar da minha história através de um dos hóspedes. Ela queria fazer uma entrevista sobre a aposentada que virou empresária aos 67 anos. A princípio, fiquei apavorada com a ideia. Nunca havia falado em rádio, nunca havia sido o centro das atenções dessa forma. Mas Marcos me encorajou. "Glória, sua história pode inspirar outras mulheres na mesma situação que você estava." A entrevista foi ao ar numa quinta-feira de manhã. Eu estava nervosa, mas consegui contar minha história de forma natural. Falei sobre os 40 anos economizando para comprar a casa, sobre a exigência da família de hospedar 30 pessoas de graça, sobre minha decisão de cobrar pelos serviços. O que aconteceu depois da entrevista foi algo que jamais poderia ter imaginado.
Meu telefone não parou de tocar. Dezenas de mulheres ligando para me parabenizar, para contar histórias similares, para dizer que se identificaram com minha situação. Uma senhora de 70 anos ligou chorando. Glória, há 20 anos meus filhos usam minha casa para as festas da família e nunca me perguntam se eu quero. Depois da sua entrevista, decidi que vou começar a cobrar pelos custos. Outra mulher disse que havia se inspirado na minha história para abrir um buffet caseiro. Se você descobriu seu talento aos 67, eu posso descobrir o meu aos 55. Mas a ligação que mais me marcou foi de uma neta que disse: Dona Glória, minha avó sempre reclamava que a família só lembrava dela quando precisava de alguma coisa. Depois de ouvir sua história, estou organizando uma reunião para dividirmos os custos das festas de família. Percebi naquele momento que minha história havia tocado em algo muito maior que uma simples questão familiar. Havia tocado na questão universal de mulheres que passam a vida se sacrificando pelos outros sem receber reconhecimento. No final da segunda semana, Paula telefonou. Não para reclamar, mas para uma conversa que me surpreendeu completamente. Glória, eu queria te pedir desculpas. Conversei muito com Ricardo depois que saímos e percebi que vocês estavam certos. A gente realmente sempre tratou seu trabalho como se não tivesse valor. Ela fez uma pausa antes de continuar. Não vou voltar para a pousada porque ainda acho tudo muito estranho, mas quero que saiba que entendi seu ponto de vista. E as crianças podem te visitar quando quiserem. Aquele pedido de desculpas representou uma vitória maior que qualquer lucro financeiro. Era o reconhecimento de que minha luta havia sido justa, de que minha decisão havia sido correta. No fim da terceira semana, fiz um balanço que ia muito além dos números. Havia perdido alguns parentes que não conseguiam aceitar minha transformação, mas havia ganhado o respeito de pessoas que realmente importavam. Havia perdido a ilusão de uma família unida, mas havia encontrado minha identidade como pessoa independente. Mais importante ainda, havia descoberto que era capaz de recomeçar aos 67 anos, que podia aprender coisas novas, desenvolver talentos escondidos, construir uma nova vida baseada no meu próprio valor. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa pousada, olhando para o mar e ouvindo o barulho das ondas, tive a certeza de que havia tomado a decisão certa. Não apenas a decisão de cobrar pelos meus serviços, mas a decisão de finalmente me valorizar como pessoa. A Glória que sempre se sacrificou pelos outros havia morrido naquele dia em que recebi a ligação de Ricardo. Em seu lugar, havia nascido uma mulher que sabia seu valor e não tinha medo de cobrá-lo. 6 meses se passaram desde aquela primeira ligação de Ricardo anunciando a invasão dos 30 parentes. Enquanto conto essa história, sentada na mesa de recepção da minha pousada, sim, ela se tornou definitivamente uma pousada. Olho para o movimento constante de hóspedes entrando e saindo, e mal consigo acreditar na transformação que vivi. A pousada à vista do mar hoje tem uma média de ocupação de 80% durante todo o ano. Tenho uma funcionária fixa, Dona Carmen, uma senhora de 50 anos que perdeu o emprego e encontrou uma nova oportunidade trabalhando comigo. Tenho também um jardineiro que vem 2 vezes por semana e um contador, o próprio Marcos, que decidiu se mudar definitivamente para cá com a esposa. Mas mais importante que os números do negócio é a transformação que aconteceu dentro de mim. Descobri que aos 67 anos eu ainda tinha muito a aprender, muito a crescer, muito a conquistar. A aposentadoria, que eu achava que seria um período de descanso, se tornou a fase mais produtiva e realizadora da minha vida. A primeira grande mudança foi na minha relação com o dinheiro. Durante toda a vida, eu havia visto o dinheiro como algo difícil de conseguir, algo que deveria ser guardado e economizado para emergências. Nunca havia pensado no dinheiro como uma ferramenta de independência, como um reconhecimento do meu valor profissional. Hoje, quando recebo o pagamento de um hóspede, não é apenas uma transação comercial. É um reconhecimento formal de que meu trabalho tem valor, de que meu tempo é precioso, de que meus talentos merecem remuneração. Cada centavo que ganho é fruto do meu esforço, da minha dedicação, da minha competência. A segunda transformação foi na minha relação com a família. Ricardo me visita todo mês, mas nossa dinâmica mudou completamente. Ele não vem mais como filho esperando ser servido. Vem como adulto respeitando minha nova vida. Quando fica para almoçar, insiste em pagar pela refeição.
Quando traz os netos, sempre pergunta se é um bom momento para mim. Os netos, Lucas e Sofia, se adaptaram perfeitamente à nova situação. No início, estranharam a vovó comerciante, mas logo passaram a ver isso como algo especial. Lucas, que agora tem 13 anos, sempre diz para os amigos que a avó é empresária. Sofia, de 10 anos, adora ajudar na recepção, brincando de ser funcionária da pousada. Paula e eu desenvolvemos uma relação cordial, mas distante. Ela nunca mais ficou hospedada na pousada, mas traz as crianças para me visitarem regularmente. Percebo que ela ainda se sente desconfortável com minha transformação, mas aprendeu a respeitá-la. Nas últimas vezes que conversamos, chegou até a elogiar minha coragem de recomeçar. A relação familiar que mais me surpreendeu foi com Dona Leonor. Ela se tornou uma espécie de mentora para mim, visitando a pousada todo mês e compartilhando histórias de outras mulheres da idade dela que tiveram que recomeçar a vida tarde. Foi ela quem me ensinou que idade é apenas um número quando se tem determinação. Glória, ela me disse numa das últimas visitas, você não apenas mudou sua própria vida, você mudou a percepção de toda a nossa família sobre o valor do trabalho doméstico. Minha neta agora paga uma funcionária para ajudar nas festas de aniversário, porque aprendeu que esse trabalho tem preço. Mas a transformação que mais me orgulha é a que aconteceu com outras mulheres que conheceram minha história. Depois da entrevista na rádio, recebi dezenas de cartas, e-mails e telefonemas de mulheres que se inspiraram na minha atitude para fazer mudanças nas próprias vidas. Tem Dona Maria, de 65 anos, que começou a cobrar pelos bolos que faz para festas familiares. Tem Dona Rosa, de 70 anos, que parou de ser a única responsável pelos almoços de domingo da família. Tem Dona Aparecida, de 58 anos, que transformou sua cozinha caseira num pequeno restaurante. Uma das histórias que mais me marcou foi de uma neta que me escreveu. Dona Glória, depois que ouvi sua história, conversei com minha avó sobre os jantares de Natal que ela sempre prepara sozinha para 20 pessoas. Este ano, toda a família se organizou para dividir as tarefas e os custos. Minha avó chorou de emoção ao ver que finalmente seu trabalho estava sendo valorizado. Essas histórias me fizeram perceber que minha decisão teve um impacto muito maior do que eu imaginava. Não foi apenas uma questão pessoal de autoestima ou independência financeira. Foi um questionamento de padrões sociais que diminuem o valor do trabalho feminino, especialmente o trabalho doméstico realizado por mulheres mais velhas. Durante esses meses, também precisei lidar com críticas e julgamentos. Algumas pessoas da cidade comentam que fui dura demais com a família, que dinheiro não é tudo, que família deve vir em primeiro lugar. Mas aprendi a não me abalar com essas opiniões. A verdade é que família sempre veio em primeiro lugar na minha vida, tanto que me esqueci de colocar a mim mesma em lugar nenhum. Passei 67 anos sendo generosa até o limite da anulação pessoal. Chegou a hora de ser generosa comigo mesma. Uma tarde, estava organizando as reservas da próxima semana quando Ricardo apareceu inesperadamente. Ele não costuma vir sem avisar, então percebi que tinha algo importante para conversar. Mãe, posso te fazer uma pergunta que nunca fiz? Ele se sentou na poltrona da recepção com uma expressão séria. Você se arrepende de alguma coisa do que fez? A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio imediata. Me arrependo de não ter feito isso antes, Ricardo. Me arrependo de ter demorado 67 anos para descobrir meu próprio valor. Ele ficou pensativo por alguns minutos. Sabe, mãe, eu demorei um tempo para entender sua atitude. Mas agora percebo que você não estava sendo egoísta. Estava sendo justa. Justa consigo mesma. Aquela conversa selou nossa nova relação. Ricardo finalmente havia compreendido que uma mãe pode amar os filhos sem se anular por eles. Que uma mulher pode ser generosa sem ser submissa. Que uma pessoa pode priorizar sua própria felicidade sem deixar de se importar com os outros. No mês passado, recebi uma proposta que me fez refletir profundamente sobre o futuro. Uma rede de pousadas quer comprar minha propriedade por um valor que me garantiria uma aposentadoria extremamente confortável. A proposta é tentadora, mas me fez questionar se estou pronta para vender o símbolo da minha independência. Marcos, que agora é meu sócio oficial na administração da pousada,
acha que devo aceitar. Glória, você já provou tudo o que precisava provar. Já mostrou que tem valor, que é competente, que pode ser independente. Agora pode aproveitar os frutos desse trabalho. Mas eu ainda não decidi. Não porque precise do dinheiro. A pousada já me dá uma renda muito boa. É porque essa casa representa muito mais que um negócio para mim. Representa a minha transformação, minha liberdade, minha dignidade reconquistada. Talvez eu venda, talvez não. O importante é que agora essa decisão é só minha. Não preciso consultar família, não preciso me preocupar com opiniões alheias, não preciso justificar minhas escolhas. Pela primeira vez na vida, sou completamente livre para decidir meu próprio destino. Hoje, quando recebo hóspedes que chegam cansados da vida urbana, procurando um lugar para descansar, sinto que ofereço muito mais que hospedagem. Ofereço o testemunho vivo de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se valorizar, nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Às vezes me perguntam qual foi o momento mais difícil dessa jornada. Sempre respondo que foi tomar a decisão inicial, decidir que eu merecia respeito. Decidir que meu trabalho tinha valor. Decidir que minha felicidade importava. O mais fácil foi descobrir que eu tinha razão, que realmente merecia respeito, que meu trabalho realmente tinha valor, que minha felicidade realmente importava. Penso em todas as mulheres que, como eu, passaram décadas se sacrificando pelos outros. Penso em quantas ainda estão nessa situação, achando que é normal, achando que é obrigação. Para essas mulheres, deixo o meu testemunho. Vocês têm valor. Seu trabalho tem preço. Sua felicidade importa. E nunca, nunca é tarde demais para descobrir isso e agir em consequência. A ligação de Ricardo naquele dia foi o catalisador para minha transformação. Mas a força para mudar sempre esteve dentro de mim, esperando apenas uma oportunidade para se manifestar. Essa força existe dentro de cada uma de nós. Às vezes, só precisamos de coragem para reconhecê-la e usá-la. Hoje, aos 67 anos, posso dizer que sou uma mulher realizada, não porque consegui punir quem me desrespeitou, mas porque consegui me respeitar. Não porque me vinguei da família que me explorou, mas porque me libertei de uma dinâmica que me diminuía. Minha casa de praia deixou de ser apenas um sonho realizado. Tornou-se o símbolo da minha autonomia, da minha dignidade, da minha capacidade de recomeçar quando pensei que tudo já estava definido. E se um dia resolver vender tudo e partir para uma nova aventura, farei isso sabendo que sou capaz de qualquer coisa, que posso construir uma vida nova quantas vezes for necessário, que idade é apenas um número quando se tem determinação e autoestima. A Glória que aceitava tudo calada morreu no dia em que decidi cobrar pelo meu trabalho. Em seu lugar, nasceu uma mulher que conhece seu valor e não tem medo de cobrá-lo. Uma mulher que escolheu ser feliz nos próprios termos. E essa escolha, posso garantir, foi a melhor de toda a minha vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.